Capítulo 10. A unidade na diversidade. Quando Jesus caminhou entre nós, ele enxergava claramente a diversidade que marcava a humanidade. Culturas distintas, ideias divergentes, personalidades únicas e maneiras diversas de compreender a Deus. Contudo, diante dessa complexidade, ele fez algo profundamente marcante. Orou pela unidade de todos. Às vésperas de sua crucificação, em uma demonstração de amor e esperança, Jesus levantou os olhos ao céu e clamou: Que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Essa oração é um convite poderoso, um apelo para que todos os cristãos, independentemente de suas diferenças, vivam como um só corpo. Mas será que estamos realmente ouvindo esse chamado? Será que nossas igrejas têm refletido a unidade pela qual Jesus orou? Ou estamos permitindo que as divisões nos afastem da essência do Evangelho? Uma imagem inspiradora. A Bíblia nos oferece uma metáfora clara e inspiradora de como a unidade deve funcionar: o corpo de Cristo. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12:12. Paulo compara os cristãos às partes de um corpo humano, cada uma com uma função única, mas igualmente importante. Ele questiona: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 1 Coríntios 12:17. Essa analogia nos ensina que, no corpo de Cristo, não há espaço para competição ou desprezo. Cada parte é essencial e nenhuma pode dizer à outra: não preciso de você. Agora, reflita. Será que nossas igrejas têm vivido essa realidade? Reconhecemos o valor das outras denominações ou ficamos presos às diferenças? O corpo de Cristo está agindo como uma unidade ou suas partes estão separadas, competindo e em conflito? A fragmentação de hoje. Olhando para o cenário atual, encontramos um cristianismo fragmentado. Católicos, evangélicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais e muitas outras tradições coexistem, cada uma com suas doutrinas, liturgias e práticas específicas. Embora essa diversidade possa ser vista como uma riqueza, também é uma fonte de divisão. Quantas vezes as diferenças têm se tornado barreiras, e não pontes? Igrejas competem por membros, discordam sobre teologias e, em alguns casos, até evitam trabalhar juntas. No entanto, a Bíblia nos lembra: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:4-5. Jesus não veio para criar uma igreja fragmentada, mas para nos unir sob um único Senhor. Então, como podemos cumprir seu pedido de sermos um para que o mundo creia se continuamos divididos? Unidade na prática. O que podemos fazer? A verdadeira unidade não significa uniformidade. Não exige que todos pensem ou ajam da mesma forma. Pelo contrário, significa que, mesmo em meio às diferenças, podemos nos unir em torno do essencial: Jesus Cristo e o Evangelho. Mas como viver essa unidade? Primeiro, promover diálogo interdenominacional. Organize encontros entre diferentes igrejas para orar, estudar a Bíblia e louvar juntos. Essas ocasiões não eliminam as tradições de cada grupo, mas permitem que o amor por Jesus seja compartilhado e fortalecido. 2. Servir juntos a comunidade. Projetos conjuntos, como ajudar os necessitados, defender causas de justiça social ou cuidar do meio ambiente, são formas práticas de demonstrar unidade. Quando cristãos de diferentes igrejas trabalham lado a lado, mostram ao mundo o poder do Evangelho em ação. 3. Colocar o amor acima das diferenças. Jesus nos deixou um mandamento claro: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 13:34. Esse amor nos chama a enxergar o outro como irmão,
mesmo quando discordamos? Será que conseguimos olhar além das discordâncias e nos concentrar no que nos une? Exemplos inspiradores de unidade. A história cristã nos dá exemplos de como a unidade pode transformar o mundo. Movimentos ecumênicos que buscam unir diferentes denominações em torno de causas comuns têm sido uma força poderosa para promover a paz, a justiça e a proclamação do Evangelho. Após desastres naturais, igrejas de várias tradições frequentemente deixam de lado suas diferenças para oferecer ajuda às comunidades afetadas. Essas ações mostram que, quando agimos como um só corpo, o mundo pode ver o amor de Cristo em nós. Reflexão pessoal. Qual é o meu papel? Agora pense em sua própria caminhada cristã. Você já participou de algo que promoveu a unidade entre diferentes denominações? Está disposto a compreender e valorizar aqueles que pensam ou adoram de forma diferente, mas que também amam Jesus? Jesus nos chama a ser luz no mundo. Mas como podemos brilhar se estamos divididos? Talvez a pergunta mais importante seja: o que eu posso fazer hoje para construir pontes e não muros? Conclusão: unidade como testemunho do Evangelho. A diversidade no corpo de Cristo é um reflexo da criatividade e sabedoria de Deus. Mas essa diversidade só glorifica a Deus quando é acompanhada de unidade. Quando somos um em Cristo, o mundo pode ver a verdade do Evangelho em nossas vidas e comunidades. Portanto, que possamos viver como Jesus orou, unidos no amor e na missão. Que tal começarmos hoje? Afinal, há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5. Que essas palavras sejam mais do que um versículo em nossas Bíblias, mas uma realidade em nossas igrejas e corações. E você? Está pronto para ser uma parte viva desse corpo único, servindo ao mesmo Senhor em unidade e amor? Oração. Unifica-nos em teu amor. Senhor, em um mundo cheio de divisões, ajuda-nos a enxergar além das diferenças e a viver como um só corpo em Cristo. Que o teu amor seja o elo que nos une. Dá-nos sabedoria para trabalhar juntos, valorizando a diversidade como reflexo da tua criatividade e focando sempre no que nos une, o teu Filho Jesus. Amém.